tarde a todos. Quero agradecer enormemente a presença da assistência a este evento, para que possamos discutir um tema candente, capital, principalmente num tempo em que considero que há uma baixa cultura da constitucionalidade no país, e não vou me alongar mais, passando, portanto, a fala a quem deva passar. Então, passo a palavra para o primeiro palestrante, pelo prazo de 30 minutos. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer ao Pedro pelo convite de estar aqui com vocês, debatendo sobre um assunto tão relevante na atualidade que é a justiça constitucional. É um prazer muito grande também estar aqui ao lado do nosso colega da PUC, professor Guilherme. E, claro, né, a honra de estar nesse instituto tão importante para as lides e os estudos forenses. Como vocês já sabem, o nosso tema, em termos genéricos, é a jurisdição constitucional. A jurisdição constitucional, ela tem sua finalidade precípua, né? Quando o Pedro falou, você quer falar alguma coisa de jurisdição constitucional? Mas o que eu vou falar sobre jurisdição constitucional? Jurisdição constitucional tem como finalidade precípua a garantia dos direitos fundamentais. Né? Tem a razão dela existir e a discussão, aliás, até que se tem sobre a correção dela ou não, quer dizer, a limitação da ideia da soberania popular via um sistema de controle das ações dos representantes do povo, a famosa alegação contra majoritária. Então, como nós trabalhamos com essa noção de jurisdição constitucional relativa à promoção de direitos fundamentais, aqueles direitos que devem estar protegidos de maiorias ocasionais, de maiorias eventuais, eu resolvi trazer aqui um debate sobre uma situação específica que eu tive que me debruçar para analisar a pedido até da nossa Câmara das Minorias. E tem tudo a ver com jurisdição constitucional, né? Proteção das minorias, face a possível, a um possível avanço, abuso indevido das maiorias. Então, o nosso assunto aqui, eu estou tendo problema com o meu relógio, esse relógio aqui, controla aqui para mim, estou conseguindo. O nosso tema aqui vai tratar de uma possível imunidade implícita, quer dizer, uma forma de limitação do poder tributário do Estado, de molde a garantir e assegurar alguns direitos fundamentais. No caso específico, não é o chamado grupo minoritário dos remanescentes dos quilombos. E eu preparei uma pequena apresentação, né? Normalmente eu não transcrevo o artigo, não, mas nesse caso eu achei bom transcrever porque eu que milito dia a dia, nunca tinha lido esse artigo, que é o artigo 68 do ato das disposições constitucionais e transitórias. E nós vamos trabalhar exatamente em cima desse artigo aí, que reconhece, não é, que as terras que aquelas pessoas que são remanescentes dos quilombos, as terras que eles ocupam, deveriam ser reconhecidas, a sociedade assim o entendeu, como a eles pertencente. Né? Então, o artigo 68 garante a propriedade dessas terras aí. E fiz a ligação com o artigo 215 e 216 da Constituição para demonstrar, porque eles mencionam também, como vocês podem observar, né, que o artigo 68, de alguma forma, está relacionado com o direito cultural, porque o artigo 215 diz que é dever do Estado e deve garantir o acesso e o exercício dos direitos culturais, bem como o acesso às suas fontes de cultura, deve valorizar essas manifestações culturais,
O artigo 216 vai dizer que é patrimônio nosso, e nós vamos ver isso daí, patrimônio nosso é exatamente esses bens aí que, de alguma forma, sejam eles de natureza material ou imaterial, venham a dar forma e vida a essa experiência cultural. E bem claramente ali no parágrafo 5º ele diz que devem ser tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Bom, isso é só para a gente ter uma noção do que nós vamos trabalhar. Agora, qual o contexto desse problema? O contexto é o seguinte: de repente, um belo dia, depois de muita luta, os remanescentes quilombos obtiveram a propriedade dessas terras e o governo federal resolveu tributar essas terras. Para vocês terem uma noção, há uma comunidade lá no Pará, que é esse caso aí, que está devendo 4,5 milhões de reais de ITR. Agora vejam vocês, né? Eu já cresço os olhos com essa cifra de 4,5 milhões. Fico imaginando aqueles que não moram lá, não sabiam o que é isso, sabe que é muita coisa. Acho que eles devem achar que com isso aí estariam eles e mais as suas gerações vindouras, pelo menos umas 10 garantidas econômica e financeiramente. Então, esse é o contexto no qual nós resolvemos fazer esse estudo. E esse estudo se baseia no seguinte: bom, está havendo uma tributação. Que relação nós temos que fazer, não é, entre os direitos fundamentais e o poder tributário estatal? E aí nós vamos ver que essa relação ela vai variar. Ela vai variar a depender do Estado. Não é? Se nós estamos diante... pode dar um toque, deve ser alguma coisa. Mais um. Né? Se alguém aqui teve a oportunidade de assistir aquele filme Troia com Brad Pitt, né? vai lembrar como é que o Estado antigo e em certa parcela do Estado medieval obtinha suas receitas. Era exatamente pela exploração dos povos vencidos. Né? Ali era a principal fonte de receitas, ou quando não mesmo. Normalmente o Império Romano procurava até trazer para si os povos vencidos, mas sempre trabalhando com essa linha, não é? De impor, de explorar aqueles povos que foram vencidos em guerra, seja expoliando-os, seja cobrando uma parcela da riqueza para a manutenção do Império. O certo é que nesse primeiro momento aí a gente não consegue fazer nenhuma ligação, por mais tênue que seja, lá no Estado Antigo e no Estado medieval, nenhuma ligação com os direitos da pessoa humana. A primeira ligação entre tributo e direitos fundamentais, ou direitos da pessoa humana, vai surgir exatamente com o Estado de Direito. O Estado, chamado Estado Liberal, alguns denominados Estado Burguês, não é? Quando, como diz Ricardo Lobo Torres, não é? E vários outros doutrinadores, todos em verdade, aí não há nenhuma discrepância, quando o tributo passa a ser o preço da liberdade. Quer dizer, porque o Estado liberal, ele tem por característica, alguns denominam igualdade formal, né? Mas na verdade é uma igualdade da liberdade. Característica de promoção e proteção desse valor fundamental, a liberdade, são os direitos civis, os direitos políticos, a sua liberdade de escolha dos seus governantes, a sua liberdade de manifestação de pensamento, a sua liberdade religiosa, a sua liberdade de associação. Esses direitos é que eles vêm ser assegurados e reconhecidos como inerentes a um núcleo indevassável pelo Estado, núcleo esse que pertence à essência da pessoa humana lá na visão liberal. É o que se denomina de estatuto negativo do Estado frente ao cidadão. Mas o Estado precisa existir até para garantir esses direitos. Não é? Esses direitos não podem ser atacados pelo Estado e nem o Estado pode permitir que o próprio indivíduo atente contra esse direito de um outro indivíduo. Então nós temos um determinado momento em que se reconhece que o Estado vai ter que exercer essa função e para isso precisa de recursos. Garantir a ordem, garantir a segurança, todos nós sabemos como é que funciona a ideia do Estado liberal. E aí
ele vai perante a sociedade, ela é livre para exercer as funções econômicas, né? Mas ela paga um preço para ter essa liberdade que não existia no modelo anterior, mercantilismo e assim sucessivamente. Qual é o preço? É o tributo. Perfeito. Então nós temos aqui já a primeira ligação entre tributo e direito humano, ou direito fundamental, se se quer entender o direito humano que está constitucionalizado, posto na ordem normativa interna. Esta é a primeira ligação. Sabemos que o Estado liberal tem e teve vantagens importantes na evolução do reconhecimento dos direitos da pessoa humana, mas ele tinha sérios problemas. Não por outra razão, esse Estado liberal é sucedido pelo Estado social, o Estado de bem-estar social. E aí uma nova ligação entre tributos e direitos fundamentais surge. O Estado social, todos nós sabemos, não é? É denominado por Bobbio de Estado providência, é aquele Estado que agora não se limita a respeitar aquele estatuto negativo que lhe foi imposto, ou seja, áreas do atuar e do viver humano que ele, Estado, não poderia intervir, mas agora não, agora se reconhece que há necessidade da intervenção do Estado para propiciar certos bens necessários a esse atuar humano. O Estado social está ligado à ideia dos chamados direitos humanos de segunda geração, alguns denominam direitos humanos de segunda dimensão, porque a nova visão, como nós veremos, não procura apresentar uma escalada de direitos fundamentais, uma contraposta à outra, mas sim, na verdade, complementares. Eu, nesse ponto, sou um pouco tradicional, eu não sou muito fã desse negócio de princípio da juridicidade, eu prefiro o princípio da legalidade, pela ideia que está por trás da limitação, né? O negócio também de segunda dimensão, respeito, mas eu prefiro segunda geração, foi um segundo momento, que não quer dizer que está contrariando o primeiro. Então, os direitos humanos de segunda geração, né? Os direitos humanos sociais, como a educação, como saúde, como seguridade social. E aí, nesse momento, o Estado percebe que ele não pode exercer o seu poder tributário estatal da forma que ele vinha fazendo, arrecadando apenas para assegurar a liberdade do indivíduo frente ao Estado e frente também aos seus co-cidadãos, né? Ele precisa se valer da tributação com uma nova finalidade, que é aqueles que trabalham na área tributária, na área jurídica em geral, bem conhece a expressão, né, de função extrafiscal do tributo, né? O tributo como mecanismo de redistribuição de bens e de riquezas, permitindo então que toda a parcela da sociedade tenha um mínimo, aquele chamado mínimo existencial, nas prestações positivas que o Estado irá oferecer. Aí vocês vão perguntar, bom, mas então nós temos o Estado liberal, garante a liberdade, o Estado social, que garante as prestações positivas. Então, para que tem esse tal de Estado democrático de direito, que é a nossa república, né? Se constitui um Estado democrático, a nossa Constituição. Por que isso? O que precisávamos, alcançamos. Mais ou menos. Porque o Estado social, ele é compatível com diversos, e essa é a grande diferença, que às vezes as pessoas pensam que o Estado democrático de direito é uma junção do Estado liberal com o Estado social. Não é. O Estado social, como diz Bonavides, é compatível com regimes jurídicos completamente distintos. Regimes jurídicos democráticos são regimes jurídicos autoritários. Isso para não falar totalitários. Como ele menciona, né? A Alemanha nazista foi um Estado social. A Espanha franquista foi um Estado social. Portugal salazarista foi um Estado social, mas curiosamente os Estados Unidos de Roosevelt também foram um Estado social.
E a Inglaterra de Churchill também. Então, o grande problema do Estado Social é que ele gera clientelas políticas naqueles benefícios, mas ele não forma cidadãos, ele não desenvolve pessoas para agir autonomamente. Por isso, embora importante a sua função, ele acabou sendo substituído, superado ou aprimorado, digamos assim, pelo Estado democrático de direito. A ideia é que o Estado democrático de direito possibilite a todo e qualquer cidadão se formar, transformar o seu Estado, porque ele teve condições de obter os bens necessários para se tornar uma pessoa autônoma. Ele quer formar verdadeiros cidadãos que vão dirigir a sua vida particular individual, mas também participar da vida coletiva. E é nesse contexto agora de formação de cidadãos, de pessoas autônomas, que emergem o sobre-princípio de dignidade da pessoa humana. Reconheço, muitas vezes, de tanto assim, utilizado de forma equivocada, acaba por se tornar quase que apenas uma palavra de ordem. Mas nós não podemos, talvez pelo uso equivocado aqui ou acolá, não podemos perder de vista que esse é um direito fundamental e reconhecido por esse Estado Democrático de Direito. E é neste contexto que a gente vai ter que entender agora, que a gente vai ter que entender a relação entre o poder tributário e os limites que a ele são impostos, não é? Quando correlacionados com os direitos fundamentais. Aí eu peguei um conceitozinho de imunidade, que é uma limitação da atuação do Estado no exercício do seu poder tributário, de Ricardo Lobo Torres aqui, e que me parece que é compatível com o Estado Democrático de Direito. Então, diz ele, é uma relação jurídica que instrumentaliza os direitos fundamentais, sim, tem que ser, não é possível. A sociedade brasileira, que está espelhada lá na Constituição via regulação básica, regulação essa que se subdivide em diversos sistemas. Então, nós temos o sistema econômico, nós temos o sistema social, nós temos o sistema político, nós temos o sistema tributário, mas eles todos têm que convergir, trabalhar simetricamente para atingir aqueles objetivos que estão lá no artigo 3º, promoção de uma sociedade livre e justa, não é? Garantia da redução da desigualdade, combater toda forma de discriminação e assegurar a dignidade da pessoa humana. Então, dizer, é uma relação jurídica que instrumentaliza os direitos fundamentais e a parte que nos interessa, ou uma parte da pessoa que embasa direito público subjetivo à não incidência tributária, ou então uma exteriorização, que é o clássico dos direitos da liberdade, que provoca a incompetência tributária do ente público. Então, a ideia central é o seguinte: a tributação das terras quilombolas estaria impossibilitada por uma imunidade, que é uma limitação constitucional, mas é uma imunidade que não está escrita no texto constitucional. É uma imunidade implícita. Você vai falar de imunidade implícita para os alunos, eu digo que nunca ouvi falar de imunidade implícita. Quando existe imunidade implícita, é possível existir. Para a gente chegar lá, vamos rapidamente ver os valores que estruturam as imunidades, que nós já sabemos, não é? Quais são eles? Passa o slide aí, por favor. Primeiro, não é? Por que nós temos imunidade? Peguei um exemplo, a imunidade dos livros. Por que nós não pagamos tributo? E está aí a Argentina para provar a importância dela, né? Pelo menos o que se diz aí. Quer dizer, para limitar a oposição, o governo argentino agora está querendo controlar a empresa produtora de papel que é necessário para os jornais, né? Já passou por lei, que era do Clarim e tal. Por quê? Por que nós temos a imunidade do papel? Por que nós temos a imunidade do livro? Por que nós temos a imunidade do jornal? Por que nós temos a imunidade do periódico? Porque às vezes maiorias eventuais acabam tomando ações que prejudicam a coletividade como um todo longo termo. Nós precisamos de um Estado democrático e de direito. Se nós queremos formar cidadãos, pessoas autônomas, precisamos assegurar, e isso o nosso Supremo, na lavra do saudoso
presidente a respeito, né, na ação direta que julgou a questão da lei de imprensa, disse, olha, não dá para eu separar imunidade, perdão, liberdade de imprensa de democracia, não dá. São co-irmãs, são gêmeas, é um valor fundamental da nossa sociedade, a difusão de ideias, de valores, porque nós somos uma sociedade plural, né, de pensamento, de criação, de imprensa, de informação. Isso é tão fundamental, esse valor é tão fundamental, que o Estado não pode querer atrapalhar, eu não digo nem eliminar, atrapalhar, dificultar este valor que nós reconhecemos como tal, via tributação. Então, primeira situação que estrutura a imunidade, a proteção de um valor fundamental. Não só, qual para a segunda? A imunidade das entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Por que elas têm essa imunidade? Por que o Estado não pode cobrar? Porque elas não demonstram capacidade contributiva. Elas auxiliam o Estado na promoção de alguns interesses e elas não têm fins lucrativos, portanto, não possuem capacidade contributiva. Se não tem como contribuir e eu determino que ela contribua, eu estou indo contra os preceitos constitucionais. Daí porque o nosso constituinte originário disse, ó, também não pode tributar. Então, vamos guardar essas duas coisas. De um lado, um valor fundamental, de outro, a ausência de capacidade contributiva. Isso é que dá origem à imunidade das clássicas, não é? Se colocarmos a imunidade recíproca, são os dois, né? No nosso caso, a federação é um valor fundamental, porque é considerado cláusula pétrea, poderia até não ser, mas no nosso caso é considerado, em outros países não é, mas aqui é. Nem o... Eu costumo dizer, alguns discordam, que a gente pode voltar a ser monarquia, né? Que a república não é uma cláusula pétrea, mas não tem que ser uma monarquia federativa, porque a federação é uma cláusula pétrea, nem por emenda constitucional. Então, a federação foi considerada um valor fundamental. Mas também se reconhece a incapacidade contributiva. O Estado arrecada para prestar aquele serviço público, não para contribuir. É como se um condomínio tivesse que pagar condomínio para ele mesmo, é uma coisa, um contrassenso, né? Então, às vezes a imunidade pode ter esses dois valores. Tá? Como é que fica aquela questão dos quilombolas? Para a gente chegar lá, pessoal, eu queria dizer o seguinte: em toda e qualquer discussão, existem algumas verdades primas que exigem necessariamente o consentimento da razão, ainda que sem prévia discussão. Eu coloquei alguns exemplos, não é? Se eu digo que um determinado objeto é igual a um outro objeto, que é igual a um terceiro, então eu tenho que concluir que o primeiro é igual ao terceiro, né? Velha regra da matemática, se A igual a B, B igual a C. Nós temos também a afirmação de que duas retas não circunscrevem um círculo, não conseguem. E que três, os ângulos de um triângulo sempre vão dar 180 graus, isso não se discute. Pelo amor de Deus. A gente não precisa ser um expert em antropologia para saber que as comunidades remanescentes de quilombo não têm capacidade contributiva. Precisamos ser expertos, né? Sabemos que elas são todas, sem exceção, pobres. E nós, os direitos fundamentais culturais, não queremos que eles continuem pobres. Essa não é a intenção, é manter a cultura, mas desenvolver. Então, fica difícil eu querer discutir se alguém fala, não, mas eles têm capacidade contributiva. Aí fica complicado, porque é um fato que não dá para negar. Mas não só isso. Vamos lá para frente. Agora vamos para outra, né? Outra questão importantíssima. E os direitos fundamentais? Que força eles têm? Porque se tiver na Constituição, e essa seria a discussão, se tiver na Constituição. A nossa Constituição deu prevalência aos direitos fundamentais. Quer gostemos, quer não. Eu gosto, né? Tem gente que não gosta, né?
deu tanta prevalência que ela disse que não era só as que estavam aqui, os direcionamentos estavam aqui, mas também os que vinham de tratados internacionais. Para reforçar isso, porque o nosso Supremo estava muito conservador, né, veio uma emenda constitucional dizendo, a 45, se não me falha a memória, dizendo que agora os direitos fundamentais que venham por tratado, se seguirem o quórum da emenda, serão considerados como norma constitucional, como emenda constitucional. Beleza. E os que não tiverem esse quórum, ou os anteriores, qual a solução que o Supremo encontrou? Deu uma superlegalidade, né? Ele disse o seguinte: eles são superlegais, ou melhor, deu superlegais, porque eles estão abaixo da Constituição, o Supremo criou uma, mas acima da civilidade. Eu ainda não conhecia isso, que é o seu comentário, não deve saber o que fazer, né? Porque agora a lei não pode contrariar um tratado, mesmo que ele não tenha status de Constituição, na medida em que o Supremo entendeu que eles têm uma força normativa superior. Então, também, hoje em dia, é uma verdade-prima o princípio da máxima efetividade da Constituição, da força normativa da Constituição e da superlegalidade dos direitos fundamentais. E como é que nós estamos com relação às terras dos quilombolas? Nós temos um tratado internacional, a Convenção 69 da OIT, e aí eu tive que colocar também, que diz o seguinte, que é dever do Estado, ele assinou isso daí, o Estado brasileiro assinou, ratificou, que deve respeitar a importância especial que é para as culturas e valores espirituais dos povos interessados possuem a sua relação com as terras ou territórios, ou com ambos, segundo os casos que eles ocupam de alguma maneira, particularmente os aspectos coletivos dessa relação. Que é exatamente a relação que move esse direito fundamental que move os remanescentes quilombolas. Uma ligação diferente com a terra. Uma ligação coletiva, uma ligação espiritual, uma ligação que nós, chamados homens urbanos, né, homem urbano, estamos perdendo, alguns já perderam totalmente, mas que nós guardamos um resquício, né? Quando você vê alguém pegar um parente e vai enterrar lá na terra onde nasceu. Por que isso? Porque nós temos esse resquício, essa ligação, essa importância que a terra de onde nós viemos tem para nós. Estamos perdendo, né? Mas daí porque é importante que aquelas culturas que ainda não perderam possam ser estimuladas a manter, porque esse direito é um direito nosso, não é só deles. Nós guardamos isso lá no nosso íntimo. É cada vez mais difícil a gente assegurar esses direitos fundamentais, à medida em que, como tem agora recentemente o livro lá do Michael Sanders, né? O que o mercado não pode comprar, o mercado está comprando tudo, também fica difícil a gente dizer, mas se nós pararmos para pensar, nós ainda guardamos isso, faz parte da gente. Então, antes que a gente perca totalmente, vamos permitir, e é um direito de terceira geração, é um direito fundamental de terceira geração, direitos chamados econômicos e culturais, não é? Está aí porque é dever nosso assegurar. Ora, se nós reconhecemos que a tributação impede. Eu até fiquei surpreso, fiquei sabendo que houve juiz, porque essas terras, elas são dadas exatamente para manter esta relação cultural com algumas características, a titularidade, indivisível, inalienável, etc. Mas já teve, fiquei sabendo, juiz federal para não penhorar, eu não sei como para penhorar um direito que a Constituição assegurou. Eu fiquei assim meio, né, mas, porque meu raciocínio era o seguinte, eu não concebo, se a Constituição diz que é deles, a gente não pode penhorar, para que vai colocar um tributo que não vai poder ser cobrado, mas vai impedir que eles tenham acesso a alguns financiamentos, ainda mais simples que sejam, e que poderão permitir a sua evolução social. Cultural não tem nada a ver, mas quer dizer, como eu falei, que deve se manter eles na pobreza. Então a pergunta é, o artigo 68 permitiria, combinado com o artigo 216, 217,
permitiriam, então, reconhecer que nós podemos controlar o poder estatal, quer dizer, exercer a jurisdição constitucional para reconhecer que o Estado não pode tributar, que haveria ali, nessa interpretação conjunta, uma imunidade implícita? Para mim, me parece que sim. E não é tão complicado. O Supremo já decidiu. O Supremo já decidiu imunidade implícita. A gente não se lembra. Ele já decidiu quando ele disse que os Correios têm imunidade. Se nós formos lá na Constituição, a Constituição não assegura imunidade para a empresa pública. Ela assegura para a autarquia e para a fundação. Assegura para a empresa pública. Mas o Supremo entendeu o seguinte: não, mas os Correios aqui, embora estruturados sob a forma de empresa pública, ele presta um serviço público, que é até monopólio. Então, a ratio constitucional, a razão da Constituição, ele fala latim, né? A razão da Constituição, que está presente lá na imunidade da autarquia, está presente aqui. Então, eu não posso permitir a tributação. Ora, isso nada mais é do que o reconhecimento de uma imunidade implícita. E é o mesmo caso, me parece, não é, do direito fundamental assegurado aos quilombolas, que é a propriedade de suas terras. A ratio da Constituição é permitir e proteger aquele direito fundamental. Não é possível, então, que o Estado dê com uma mão, o Estado representando a sociedade, né, na verdade, dê com uma mão e retire com a outra. Não podemos sacrificar esse direito fundamental no altar da tributação estatal. E depois eu fiquei sabendo que é uma decisão administrativa, essa é judicial. Há uma decisão administrativa da Procuradoria da Fazenda Nacional que diz que a Casa da Moeda também não tem que pagar imposto. A Casa da Moeda não tem que pagar imposto por quê? Porque ela presta serviços fundamentais públicos, então ela não tem que pagar imposto. A Casa da Moeda não tem que pagar imposto. E ela obtém até faturamento, mas para a Receita, os quilombolas têm que pagar. Então, na verdade, eu acho que esse é um momento interessante de nós valorizarmos a jurisdição constitucional como um instrumento de promoção, proteção e asseguramento dos direitos fundamentais. E aí fica a questão, né? Tudo bem. Eu sempre achei que toda vez que a gente dá uma palestra, o palestrante tem duas obrigações. O primeiro é manter a plateia acordada, né? Porque então, estou olhando aqui, não deu tempo, o pessoal dormir, eu consegui isso falando rápido. E o segundo é dar algum encaminhamento. Que encaminhamento é esse? Que nós possamos analisar e avaliar com calma e ler e reconhecer, porque é o pressuposto básico que aquele direito assegurado no artigo 68 do ADCT da Constituição é um direito fundamental, né? E nós, aqui nós não tivemos nenhum caso ainda, mas talvez debates em que os advogados, o IAB, possam ser instados a isso, se, né, analisar, estudar e ver, não, realmente aqui é um direito fundamental, e esse é um direito fundamental, efetivamente, a tributação não pode vir solapada, né? E aí existe uma imunidade, ainda que não expressa, mas que não é matéria nova, nem no âmbito administrativo. Eu estava numa reunião, aí a colega fez ideia. A colega disse, eu não disse que era imunidade implícita. Eu disse, falei, como? Todo mundo tem que pagar tributo, está lá na Constituição. Se tiver capacidade, todo mundo tiver que alocar. Se não tiver uma lei isentando, a única hipótese, você denomina ou não, é porque existe uma proibição constitucional, que é uma imunidade. E se essa imunidade não está aí expressa, ela só pode ser implícita, né? Então, eu concluo novamente agradecendo essa oportunidade, não é? Esperando que a gente tenha a possibilidade de contribuir para um debate mais amplo sobre que país nós queremos, que direitos nós queremos proteger, que sociedade nós queremos formar. Muito obrigado. Grato pela belíssima intervenção. Certamente isso, né, surtirá efeito na plateia, as perguntas que virão, e passo, portanto, ao segundo palestrante. Eu vou ter que desculpar com a plateia,
porque eu tenho outros compromissos, tenho que lecionar, eu sou professor. Então eu tenho na turma, então eu pediria aqui que se fosse possível, se houver algum questionamento, né, se alguém tiver, eu posso deixar também o meu e-mail, tá, porque às vezes, né, o meu e-mail não é difícil não, é Celso, ponto. O nome é Albuquerque, tá vendo? Então as 3 primeiras letras de Albuquerque, ALB, @hotmail.com. Se tem alguma dúvida com relação a isso, se depois quiser que a gente mande aí, pode deixar aí também. Hã? Não, ALB, as 3 primeiras letras de Albuquerque, ALB. Albe, celso.albe@hotmail.com. Porque às vezes em cima da hora também, mas se houver algum questionamento, porventura, que alguém queira fazer agora, eu estou à disposição. Se não, eu vou ter a oportunidade de pelo menos ouvir aqui uns 15 minutinhos da palestra do Francisco. Eu novamente agradeço. Fico à disposição, podem mandar por e-mail que a gente responde. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Pedro, amigo da PUC, que fez o convite para que eu estivesse aqui hoje. Gostaria de saudar aqui também meu colega de departamento, professor Celso, minha colega de departamento, professora Vitória, e Alexandre, nosso mediador. Também agradecer a presença de todos e pedir um pouco da paciência também, porque, diferente do Celso, eu não vou ser tão otimista assim. Enquanto o Celso fala de coisas boas, certamente a minha fala não envolverá tantas coisas interessantes, ao contrário, coisas positivas. Ao contrário, eu pretendo analisar a questão da jurisdição constitucional, sobretudo a partir do ponto de vista da razão pela qual a Suprema Corte, falar especificamente uma Suprema Corte, foi criada a Suprema Corte Americana, em que contexto se deu a criação dessa Suprema Corte, que todos nós sabemos inspiração fundamental, ou foi inspiração fundamental do Constituinte de 1891, que ergueu, sem dúvida nenhuma, um modelo de composição e nomeação dessa Suprema Corte, do nosso Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, e que até hoje, portanto, na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal, por essa herança do constitucionalismo norte-americano, também desempenha as funções que eu acredito desempenhar, funções, sobretudo, de tentativa contínua de neutralização e contenção da expressão da soberania popular. A rigor, a minha exposição vai se orientar por esse pressuposto. A Suprema Corte Americana foi criada para conter e neutralizar o princípio democrático e, portanto, a sua forma mais adequada de expressão, que é o exercício da soberania popular sem limites, ou pelo menos sem limites tais quais o constitucionalismo americano, lá em 1787, instituiu. Em seguida, a minha ideia é apresentar na atividade recente uma espécie de conglomerado judicial, que eu vou aqui chamar de TSE e STF, porque normalmente as decisões do TSE são, ao fim e ao cabo, confirmadas pelo STF. O STF vem desempenhando esse papel de contenção da soberania popular e de interferência permanente nas regras de competição eleitoral e partidária. A partir de 2002, se aprofunda essa atividade desse conglomerado judicial TSE-STF. Todos nós aqui conhecemos a composição do TSE e sabemos a profunda influência que o próprio STF tem dentro do TSE, porque 3 dos 7 membros provêm do STF. E, normalmente, essas decisões do TSE costumam ser referendadas pelo Supremo Tribunal Federal em grau de recurso. Então, a rigor, a minha ideia é apresentar esses dados, desde a verticalização das alianças em 2002, passando pela fidelidade partidária, se der tempo, analisar rapidamente a cassação do mandato de Jackson Lago e a entrega do cargo do governador do Maranhão a Rosiana Sarney, e, por fim, essa espécie de criminalização das alianças partidárias, que durante 3 meses podemos presenciar em horário nobre
todo dia às 8h30 da noite, no Jornal Nacional. Né? Quando não aqueles que acompanharam também, tiveram a paciência de acompanhar horas e horas de julgamento na TV de Justiça. Mas, enfim, estou falando do caso da ação penal 470. E se der tempo de tratar desse caso, né, Vitória, eu não vou ousar fazer qualquer discussão do ponto de vista técnico penal. Né? Eu vim do fato, realmente, não é uma teoria que eu conheça, sobretudo que eu conheça em regime democrático. Porque, ao que tudo indica, e ao que disse o autor da teoria, essa teoria se aplica para julgar crimes cometidos em regime de exceção. Ao que eu sei, né, ao que me parece, não é o que acontece, ou tem acontecido nos últimos anos no Brasil. Bom, então, primeiro ponto. Jurisdição constitucional contra a democracia. Eu falaria o seguinte, né, Suprema Corte contra a democracia. No Federalista, né, obra essencial para a compreensão dos fundamentos da Constituição americana, a evidente posição dos três federalistas, segundo a qual não se estava a fundar, naquele momento, uma democracia, mas uma república. Em vários momentos da obra, eles insistem nessa tese. Nós não queremos fundar, né, através dessas normas instituídas pela Convenção da Filadélfia, uma democracia. Nosso desejo, nossa intenção e nosso projeto é fundar uma república. Ou seja, a democracia está descartada de saída do projeto oligárquico, digamos assim, federalista. Esse é um pressuposto fundamental para a gente poder entender o que acontece com o papel da Suprema Corte. Aqui eu gostaria de chamar a conversa, né, o grande juiz do Supremo Tribunal Federal, né, ou ministro, né, como a própria Constituição chamou, Vitor Nunes Leal. Vitor Nunes Leal, no ensaio de 1955, já lembrava que, a rigor, um ensaio chamado A Divisão de Poderes no Quadro Político da Burguesia, já lembrava que os dispositivos, os mecanismos de separação de poderes, foram eles aplicados, e aqui é bom lembrar os conflitos entre Roosevelt e a própria Suprema Corte, na década de 30, eles foram construídos para neutralizar e filtrar a soberania popular. Dá vários exemplos. Eu ficaria aqui com dois, os mais evidentes, talvez três, que também constam do projeto federalista americano. Em primeiro lugar, o Senado. O Senado, casa oligárquica por natureza, composta de poucos membros eleitos para um mandato extremamente longo, 8 anos, é praticamente uma eternidade do ponto de vista político, e em regime de rotatividade ou de recomposição, melhor dizendo, parcial dessa casa. Como sabemos, a recomposição ou a rotatividade dos cargos nunca é completa de 4 em 4 anos. Ela é sempre parcial, 2 terços e 1 terço. Esse número pequeno de cargos, ou, sobretudo, a eleição fundada no princípio majoritário, gera um encarecimento profundo das campanhas políticas. Há alguns cálculos que demonstram que em estados muito populosos como São Paulo, a eleição pelo Senado é tão ou mais cara do que a eleição presidencial, se a gente considerar a quantidade de reais por voto que é necessária para poder eleger um senador, né? Esse número pequeno de vagas e essa longa duração do mandato gera necessariamente a composição de uma casa de corte e matriz oligárquica. Acho que, sim, acredito particularmente que o caso Sarney demonstra o que eu quero dizer. Né? A liderança que o Sarney tem no Senado Federal e mais um pouco tempo atrás o próprio Antônio Carlos Magalhães tinha, demonstram claramente, né, de que maneira se expressa praticamente essa tese do Vitor Nunes Leal. E o Senado, como sabemos, o que ele tem? Ele tem, a rigor, poder de veto sobre as decisões da Câmara dos Deputados, no nosso caso, da Casa de Representantes, no caso americano. A rigor é isso, né? O poder de veto. No processo legislativo, sobretudo o que exerce o Senado Federal, é o poder de veto. As iniciativas daquela casa que é a mais aberta à soberania popular pelo modo de eleição e pela maior pluralidade necessária em virtude do maior número de cargos em disputa. Segundo elemento dessa estrutura constitucional é a Suprema Corte.
A Suprema Corte, como sabemos, é a última instância de veto, e nesse caso aqui, sequer eleita é. O caso americano então é mais curioso, porque na origem, até hoje, inclusive, no constitucionalismo americano, a eleição presidencial é indireta, ainda é. Sabemos aí o problema que pode produzir esse tipo de eleição. O caso da primeira eleição do Bush Júnior, né, não do pai, mas do Bush Júnior, é um exemplo, que perdeu por 500 mil votos, mas venceu no colégio eleitoral. Então, há uma dupla, né, um duplo mecanismo direto aí. A eleição presidencial já é indireta e a eleição dos ministros da Suprema Corte é indireta a partir de uma eleição direta, já que é o presidente quem indica e o Senado quem aprova. Bom, então temos aí um universo que não é democrático. E não sou eu quem digo isso. Vou te citar um dos pais fundadores Madison, da Constituição Americana. Ele dizia o seguinte: é necessário depurar e ampliar as opiniões do povo, que são filtradas por uma Assembleia escolhida de cidadãos, cuja sabedoria pode melhor discernir o verdadeiro interesse de seu país, e cujo patriotismo e amor à justiça serão menos propensos a sacrificá-lo a considerações temporárias e parciais. Isto está no artigo 10 do Federalista. Agora, eu gostaria ainda mais de citar também o Madison, um discurso do Madison na Constituinte da Filadélfia, no dia 26 de junho de 1787, a respeito do papel do Senado, mas que a gente poderia, sem maiores problemas, estender também à Suprema Corte. É que eu peço a paciência de vocês, que é um pouco longo esse trecho, diferente do anterior. Só para situar, nesse trecho, o Madison explica o que efetivamente é defender as minorias. E essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Que minorias são essas defendidas pela Suprema Corte Americana e, por analogia, pelo nosso Supremo Tribunal Federal? Agora eu cito. Em todas as nações civilizadas, o povo se divide em diferentes classes, havendo uma real ou suposta diferença de interesses. Haverá credores e devedores, fazendeiros, comerciantes e manufatureiros. Haverá, particularmente, a distinção entre ricos e pobres. Nós não podemos, no entanto, ser considerados, nós dos Estados Unidos de 1787, não podemos ser considerados, até o momento, como uma massa homogênea, na qual todas as coisas afetam uma parte do mesmo modo que afetam o todo. Ao construir um sistema que desejamos durar por gerações, nós não devemos perder de vista as mudanças que os anos trarão. Um aumento da população aumentará necessariamente a proporção daqueles, e aqui eu grifo, por favor, daqueles que deverão sofrer os embates da vida e secretamente desejarão uma mais igualitária distribuição de seus bens. Estes, certamente, no futuro, serão mais numerosos do que aqueles que se encontram ou se encontrarem acima das sensações de indigência. É mais explícito possível. De acordo com as leis de sufrágio igual, ou seja, soberania popular, o poder se deslocará para as mãos dos primeiros, os mais pobres. Nenhuma revolta camponesa ocorreu neste país, mas sintomas de um espírito igualitário, como nós o entendemos, já apareceram em certos quarteirões suficientemente para nos alertar do perigo futuro. Como esse perigo pode ser evitado com base em princípios republicanos? Como evitar o perigo, em quaisquer ocasiões, de coalizões interessadas em oprimir a minoria? Entre outros meios, pelo estabelecimento de um órgão do governo suficientemente respeitável por sua sabedoria e por sua virtude, capaz de cuidar, em tais emergências, da preponderância da justiça. Fecha, fim de citação. A minoria que se desejava proteger era a minoria proprietária. Está claro. Não há nenhum eufemismo da parte de Madison. Muito pelo contrário. Se tratava de explicitar qual era a razão de ser do Senado e também da Suprema Corte. O caso da Suprema Corte é ainda mais grave, já que além de duplamente indireta a escolha, eles são vitalícios. E nos Estados Unidos não tem expulsória. Ou seja, os juízes podem ficar até o fim de suas vidas no exercício do cargo de juiz da Suprema Corte. Bom,
primeiro pressuposto. Infelizmente, o Celso daqui, eu vou ter que cometer uma deselegância, peço desculpa a vocês, mas certas questões eu tenho em não deixar passar em branco. Celso citou, e depois eu vou mencionar isso a ele, espero poder debater isso na PUC. Né? Celso mencionou o caso do papel prensa na Argentina, ali aprovada pelo Congresso argentino. Mais um caso aqui de disputa entre a soberania popular de um lado e os proprietários ou a minoria proprietária de outro. Qual é o caso da Argentina? Em primeiro lugar, a empresa papel prensa foi tomada, né, de um empresário sob tortura na Argentina e entregue, né, ao grupo que hoje controla as comunicações, né, a mídia argentina, inclusive a mídia impressa. Hoje há um monopólio, né, da produção de papel através dessa empresa papel prensa controlada por esse grupo midiático. No mínimo, há uma lesão de concorrência aí. Era o caso de botar um CAD argentino para redefinir a partilha, né, da produção de papel na Argentina. Né? Então, para além, evidentemente, da questão relativa à venda do papel prensa a preço de 1 para 100 do valor das ações, no período da ditadura militar, ao que tudo indica, sob prisão e tortura do dono da empresa. Né? Enfim, para além dessa questão, que é a questão de direitos humanos, há a questão de capitalismo aí. Como sabemos, o capitalismo sul-americano, não vou falar latino-americano, porque latino-americano pode chegar até o Canadá, né, hoje em dia. Até a Flórida, com certeza, Nova York também. Então, aqui Califórnia. Agora, Quebec, né? Mas enfim, vou falar sul-americano, porque assim a gente define geograficamente. O capitalismo sul-americano nunca foi muito afeito à concorrência, né, e à competição de mercado. Eu acho que é o caso da Argentina, que é o problema que acontece hoje na Argentina. É uma lesão de concorrência, porque se você é uma empresa de comunicação só você vende papel, né, temos um problema de concorrência e de liberdade de imprensa. Mas, enfim, essa é uma demonstração de que, nesse caso específico, o Congresso argentino e a Presidência da República estão contrários a interesses de uma minoria muito reduzida, a um grupo de mídia que controla toda a produção de papel argentino. Tanto que as outras revistas, em períodos de baixa do dólar, importam papel, porque é o único momento que vale a pena importar papel quando o dólar baixa. Quando o dólar aumenta, né, eles têm que comprar do órgão que controla a mídia na Argentina. Então é preciso demonstrar como muitas vezes a soberania popular necessita impor limites às minorias proprietárias, até para que exista capitalismo, estou falando aqui no próprio preço do capital. Mas enfim, então eu gostaria de fazer a minha ideia era fazer essa primeira apresentação, ainda que muito breve, né, para explicitar qual é a finalidade da Suprema Corte, especificamente da Suprema Corte americana, mas também, na minha opinião, do Supremo Tribunal Federal, já que criado a imagem e semelhança da Suprema Corte argentina. Tá? Segundo a verdade da minha fala, como eu disse, tem por finalidade fazer uma análise desses últimos 10 anos, e esse ano de 2002 nós completamos 10 anos desse processo, como eu vou poder demonstrar, em que o TSE e o Supremo Tribunal Federal insistem em aprofundar, né, continuamente e, na minha opinião, irresponsavelmente, o controle da disputa eleitoral e da competição político-partidária nesse país. Sobretudo através de argumentos moralistas e de moralização contínua, né, da atividade político-partidária. Bom, se a moral for um critério, as próprias indicações do Supremo precisam também passar sobre algum crime judiciário, porque, pela entrevista que fizemos recentemente no ministro Supremo, essas indicações também lá não atendem muito aos requisitos morais que o próprio Supremo teima em exigir que os partidos políticos cumpram. E eu não estou falando aqui em liberar geral para cometimento de crime, estou falando de questões estritamente morais autorizadas por lei. Tá? Ou de questões não tão morais assim, mas que são autorizadas por lei. Bom, então vamos lá. Quais são os casos que eu pretendo apresentar para vocês para demonstrar essa hipótese, né, de aprofundamento do controle do TSE e do Supremo Tribunal Federal na disputa político-partidária, que é um elemento fundamental na formação da soberania popular. Eu trouxe aqui 4 casos. Vou falar rapidamente deles todos, né, se dá tempo. Faltam ainda 15 minutos, então não dá tempo. Né. O primeiro caso é de 2002. É o caso da verticalização das alianças imposta a fórceps e fora do prazo eleitoral do artigo 16 da Constituição pelo Tribunal Superior Eleitoral. Para explicar. Até 2002,
vigorava a seguinte regra, absolutamente constitucional, na minha opinião. As alianças para a eleição presidencial não condicionam as alianças para a eleição estadual. Tudo bem? É evidente, são duas eleições diferentes. Tanto que, do ponto de vista do momento da sua realização, já foram realizadas em anos diferentes. 1989, como sabemos, ano de triste memória, Collor foi eleito. Só em 1990 é que aconteceram as eleições estaduais e os governadores foram eleitos. Em 94 passaram a coincidir. Se mantivesse o texto constitucional original, só coincidiriam em 2014 novamente. Porque o mandato presidencial duraria 5 anos, segundo o texto original, sem reeleição, e o mandato de governadores 4. Tudo bem? Mas, em 94, uma emenda da Constituição mudou o período do mandato presidencial para 4 anos. E de lá até aqui coincidem essas duas eleições. Mas que pelo texto original da Constituição, não necessariamente devem coincidir. Essa coincidência é acidental. Então, a própria decisão do Constituinte originário demonstra que são duas eleições profundamente diversas. Aqui também não seria necessário, estamos todos entre pessoas que conhecem o texto constitucional, mas é sempre bom lembrar do princípio federativo. O princípio federativo determina a autonomia dos Estados e a ideia é que essa autonomia seja respeitada também no momento de formação da vontade de cada ente da federação ou da vontade popular de cada ente da federação. Bom, por isso, o TSE, indevidamente, e aqui eu estou bem acompanhado, o ministro da República Pertence concorda comigo, foi voto vencido, e eu cito um trecho do voto dele, dizia assim: com todas as vendas, constitui um resíduo autoritário, frontalmente incompatível com a clara opção constitucional pela autonomia dos partidos, tentar impor, por lei ou pela interpretação voluntarista dela, um grau pré-ordenado de maior ou menor centralização política a todos eles. Ou seja, a verticalização das alianças imposta em 2002, exigindo que as coligações de partidos no âmbito da eleição presidencial fossem determinantes para estabelecer coligações regionais, é autoritária, antifederativa e excessiva do ponto de vista da autonomia partidária. Essa é particularmente a linha que seguiu o voto do ministro da República Pertence, voto vencido no TSE. Tem outro elemento que o Sepúlveda também assinala, na minha opinião, até mais grave, ou tão grave quanto. Essa decisão foi tomada em março de 2002. As eleições aconteceram em outubro. O artigo 16 da Constituição determina que não pode haver nenhuma mudança na legislação eleitoral até um ano antes, ou no prazo de um ano antes das eleições. Por quê? Para que se estabilize a regra da competição eleitoral e os partidos possam, com o mínimo de previsão, construir seu arco de alianças num período razoável de um ano. É o que estabeleceu a Constituição. Nesse caso, cerca de 7 meses antes da eleição, o TSE virou de cabeça para baixo o quadro das coligações partidárias. Por quê? De 1988, mais especificamente, 1990, primeira eleição de governador, até 2002, o comportamento era o contrário do que se estabeleceu nessa data, março de 2002. Ainda que a Constituição fale em lei, pode-se entender a lei também como decisão judicial que tem força de lei. Não fosse isso, não editaria, como editou, uma resolução estabelecendo a regra geral de coligação partidária, é o que fez o TSE. Quem quiser olhar a resolução 21.002, ela começa assim, com uma regra geral, espécie de artigo 1º, e depois vem a fundamentação da regra geral. Então, a rigor, isso tem força de lei, parece muito. É uma redefinição que aconteceu aqui das regras da competição eleitoral há 7 meses da eleição, contrariando a própria Constituição Federal. Em 2006, o que faz o Congresso Nacional? Edita uma emenda à Constituição, e aquilo que confirma a hipótese de controle da competição partidária e da atividade de soberania popular, também, em meados de março de 2006, o Congresso edita uma emenda constitucional liberando a, aspas, desverticalização
ou instituindo, ou restituindo a desverticalização, como resposta, né, à ação do conglomerado judicial TSE, STF, porque essa resolução depois foi analisada pelo STF e julgada constitucional. Né? O que faz o TSE? Diz que não vale para aquelas eleições. Desculpe, o que faz o STF? Diz que não vale para as eleições de 2006. Né? A emenda constitucional que instituiu a desverticalização, ou reinstituiu a desverticalização, só valeria para 2010 como valeu. Ou seja, decisão do TSE de alterar a regra pode, decisão do Congresso por emenda constitucional, maioria de 3/5, em 2 turnos de votação em cada uma das casas, isso não pode. Bom, se a Constituição só fala em lei, decisão judicial ou emenda da Constituição são tipos normativos do ponto de vista formal diferentes, concorda? Então, por que não admitir também a alteração fora do prazo por emenda constitucional? Enfim, seguindo, né? Esse é o primeiro dado. No primeiro momento em que o Supremo e o TSE tomaram gosto em controlar as regras de competição político-partidária e, portanto, de formação da vontade popular, né, que tem, no momento da eleição, um dos seus pontos altos, um dos seus pontos decisivos. Segunda decisão de 2007, fidelidade partidária. Né? Poderia aqui falar muito sobre essa emenda à Constituição decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral, isso existe no Brasil, porque foi isso que aconteceu, e que instituiu uma nova alínea ao artigo 55, um novo inciso, desculpem, ao artigo 55, inciso 7, né, que na verdade foi a retomada daquilo que determinava a emenda constitucional número 1 de 1969, aquela diretriz de memória baixada por uma trinca de ministros, né, militares. Segundo essa emenda, né, que foi revogada pela emenda constitucional número 25 de 1985, revogação dessa mantida pela Constituição de 88, no caso não seria nem tecnicamente adequado falar em revogação, porque a Constituição não revoga a norma anterior. Né? Mas, enfim, falei de revogação só para tornar um pouco mais clara a expressão, né, daquilo que eu quero dizer. Dizia o seguinte, o artigo 152 da emenda número 69. Perderá o mandato do Senado Federal na Câmara, né, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais, quem, por atitudes ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção nacional ou deixar o partido sob cuja legenda foi eleito. Ou, como todos nós sabemos, né, isso foi prática recorrente na ditadura empresarial militar que se instituiu nesse país. Controlar as regras de competição eleitoral e impedir, né, que deputados da Arena migrassem para o MDB, para garantir constante maioria no Congresso Nacional. Essa ditadura esquisita que nós tivemos que manter o Congresso aberto, ainda que sob controle, sobretudo no momento de formação, né, das maiorias parlamentares, através do controle excessivo, né, das regras de competição eleitoral. A ponto de, em 82, criar a estapafúrdia figura jurídica do voto em chapa para governador, senador, deputado estadual e deputado federal. Se não votasse o eleitor no mesmo partido em todos esses casos, todos os votos seriam nulos. Né? Enfim, então, essa foi sempre a atividade constante e contínua da ditadura militar. Controlar a formação da vontade popular na origem, com as eleições. Que o Supremo parece que vem seguindo a mesma toada. Criando, portanto, o TSE, confirmada essa decisão pelo Supremo Tribunal Federal, um novo inciso do artigo 55 da Constituição. Porque se vocês lerem os artigos, todos aqui conhecem o artigo 55. Os 6 incisos, nenhum deles fala de perda de mandato por infidelidade partidária. Nenhum. O Supremo e o TSE instituíram uma nova hipótese de sanção política de deputados e senadores, né, nesse país. E aqui é uma questão, fidelidade partidária ou perda de mandato por fidelidade partidária, cada um tem a sua convicção pessoal a esse respeito. Mas o fato é que a experiência ensina, a história do constitucionalismo brasileiro ensinam, né, a experiência e a história, que houve refutação dessa tese que vigorou durante a ditadura militar. O pior não é isso. O pior é a regulação da matéria, que é a mais estapafúrdia possível, né, porque indica, né, uma vontade de controlar não só a formação da vontade eleitoral, mas sobretudo a vida partidária nacional.
através da Justiça Eleitoral. A Resolução 22.610 vem com uma série de artigos para resolver esse problema da fidelidade partidária. São 3 artigos. O artigo 1º é o mais grave de todos. Diz o seguinte, que é possível, a rigor, né, mudar de partido se houver justa causa. E aí, no parágrafo 1º, se define justa causa. Considera-se justa causa para a mudança de partido. 1. Incorporação ou fusão do partido. 2. Criação de novo partido. Foi o caso do PSD. A migração, né, que houve para o PSD baseou-se nesse artigo 1º, parágrafo 1º. 3. Mudança substancial. Aqui está o problema. Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Então, o TSE pode autorizar a mudança de partido se ele julgar que o partido, né, se desviou do seu programa. E 4, grave discriminação pessoal. Também gostaria de saber o que é grave discriminação pessoal. Né? Enfim, há a rigor aqui a abertura de um canal de controle contínuo da vida partidária, inclusive dos posicionamentos adotados, né, pelos partidos na Câmara ou no Senado. Ele pode depois discutir as inconsistências, né, dessa tese da fidelidade partidária, mas eu gostaria de ficar. São 4 inconsistências gravíssimas do ponto de vista técnico-jurídico. Depois a gente pode fazer essa discussão. Mas aqui eu gostaria de ficar só para a discussão, né, que gira em torno da formação da vontade do eleitor. A pergunta que eu deixo é o seguinte: é o TSE quem tem que controlar a sanção, né, ao parlamentar infiel ou é o eleitor? Segundo, o caso da cassação do governador Jackson Lago. Esse é também um dos mais problemáticos. Jackson Lago foi cassado, governador do Maranhão, eleito contra Rosana Sarney, ficou em segundo lugar no segundo turno. Ele foi cassado por abuso do poder econômico. Chega a ser engraçado, né? No Maranhão, a oposição ser cassada por abuso do poder econômico. A Constituição diz que a presidência da República e a vice-presidência, se houver vacância, né, nos 2 primeiros anos, quando aconteceu a vacância da governadoria e da vice-governadoria do Maranhão, deve haver nova eleição. Mas a decisão do TSE não aplicou por analogia esse dispositivo constitucional. Ao contrário, empossou a Rosiana, que não obteve maioria absoluta dos votos, já ficou em segundo lugar, né? E a exigência do artigo 27 ou 28 da Constituição, me fugiu aqui qual é que fala o governador, né, é de maioria absoluta dos votos para a eleição. A rigor, no limite, era necessário fazer um novo segundo turno com o terceiro colocado, né? Ou novas eleições, mas alguma eleição nova chega a acontecer. Não o TSE empossar a Rosiana, né? Rosiana, que também tinha no TSE um processo, né, de cassação de mandato por abuso do poder econômico, que curiosamente não foi julgado nos 2 anos subsequentes que exerceu o mandato, e até hoje continua sem julgamento. Bom, mais um caso exemplar de controle da formação da vontade da soberania popular. Nesse caso específico, naquele que é talvez, e aqui, né, não vai nenhuma acusação contra o povo maranhense, mas talvez um dos estados mais oligárquicos desse país. Né? Não é o único, há várias oligarquias no país, mas no Maranhão sabemos, inclusive, que a oligarquia se confunde com uma família. Né? Baseando aí, relembrando as antigas tradições da República Brasileira, sobretudo aquela República bem velha, que já passou bastante tempo. Né? Por fim, eu gostaria também de chamar a atenção, e aqui, como eu disse, Vitória pode falar muito melhor do que eu a esse respeito, né? Como eu disse, eu não vou tratar de nenhuma questão técnica penal, porque eu não entendo disso. Né? Eu sei de orelhada, a rigor, questões relativas ao domínio do fato. O que eu posso propor para fins de discussão nessa linha que eu venho apresentando é o quão pernicioso tem sido, não o fundamento jurídico penal dos votos dos ministros do Supremo, mas o teor arraigadamente, carregadamente, excessivamente moralista dos seus votos. Porque eles não têm se detido a análise de questões técnicas, têm aproveitado ou aproveitaram o momento, né, do julgamento da ação penal 470
para fazer uma espécie de catarse unionista moralista, que muito lembra, né, aquilo que, né, o lacerdismo chamava de mar de lama. Né? Falar de mar de lama, falar da sujeira da política nacional, para legitimar certas posturas políticas e, sobretudo, para deslegitimar, né, certas ações políticas que todos nós conhecemos, decisões políticas que todos nós conhecemos. Não conheço o processo, não li o processo, não sei, né, a profundidade das provas que há aí explicitadas. Não posso fazer nenhuma enunciação nesse sentido. Eu acredito que nenhum de nós aqui conheça profundamente aquele processo. O que eu sei é que acompanhei os votos dos ministros e fiquei esclarecido com o grau de julgamento moral, não digo, moralista, que os seus votos expuseram. O moralismo, sabemos todos nós, nos levou a 1964. É óbvio que nós estamos mais em épocas de golpes militares, mas na América do Sul, sobretudo, estamos em Central, né, estamos em épocas de golpes judiciais. Então, preciso tomar cuidado, porque parece que é a nova moda na América do Sul e na América Central. E aqui eu vou só, né, lembrar um enunciado que o ministro que deu entrevista, ou cuja entrevista foi publicada ontem na Folha de São Paulo, a respeito da sua nomeação, dizia ele que a política é um jogo descontrolado, ou um jogo desenfreado, uma coisa assim. Né? Todos nós sabemos, né, que a política não diz respeito à moral privada. Aliás, desde Maquiavel, isso detestamos. O Maquiavel republicano e democrático, que é o mais esquecido, né, e mais exterminado, porque teimaram aqui no Brasil em fazer uma leitura de Maquiavel, a francesa, né, e não fizeram uma leitura de Maquiavel, a inglesa, né, que sempre foi o Maquiavel republicano, o Maquiavel libertário, e o Maquiavel que defendia a instituição de uma democracia à luz da experiência republicana romana, e que acreditava que a liberdade deve ser guardada, não por poucos, mas por muitos. Esse Maquiavel, infelizmente, é esquecido, e, sobretudo, a leitura do Príncipe é feita em si mesma, esquecendo que o Príncipe é uma obra produzida no contexto de redação, ou do interregno da redação, a maior obra do Maquiavel, que são os discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Então, o Príncipe precisa ser lido àquela luz, à luz dos discursos e não à luz dele próprio, porque ele é uma obra, digamos assim, secundária, de certo modo, no pensamento político maquiavélico. O acessório. Mas voltando aqui à questão do que vem acontecendo, né, e sobretudo da escolha infeliz que o Supremo teve do tempo de julgamento dessa ação. Né. Não atrapalharia em nada, o cara pode me corrigir, em termos de prescrição, julgar 2 meses depois dessa ação. O tempo também do julgamento da ação foi muito infeliz. Mas, sobretudo, o que me espanta e me espantou nos votos foi a condenação sistemática do modo pelo qual se faz aliança partidária no Brasil. Do tipo, é absurdo fazer aliança partidária por causa de tempos de dever. Mas a legislação permite isso, esse é o problema. Esse é o problema. Absurdo, né? Fazer uma aliança partidária em troca do Ministério. Bom, né? Então como faremos alianças partidárias? Eu pergunto. Até porque esses são pontos inerentes a qualquer aliança partidária. Não estou aqui entrando na discussão técnica penal dessa ação que, volto a dizer, não conheço. Estou falando o teor moralista dos julgamentos. Em todos os países do mundo, nas democracias ditas mais sofisticadas, é assim que se faz aliança partidária. Se dá ministério em troca na Alemanha. Se dá. Aliás, lá o sistema parlamentarista exige isso. E o sistema parlamentarista alemão, lembremos, não é como o inglês que é bipartidário, ele é pluripartidário. Então ele exige que no momento de composição do gabinete de ministros haja um acordo na partilha dos ministérios. Até o parlamentarismo alemão exige isso. Então, a crítica que eu gostaria de fazer é exatamente nesse sentido. Talvez, né, esse tom excessivamente moralista, que condena as alianças partidárias, seja também mais um sinal da tendência contínua que o Supremo Tribunal Federal tem apresentado de controlar, ou no sentido de controlar, a formação da disputa eleitoral nesse país.
É evidente que se houver crimes provados, eu não pesquisei, nem pude ler os votos, eu fui ao site do Supremo, não estou à disposição dos votos inteiramente, online, eu tampouco pude ler o relatório do Ministério Público, e tampouco tem processo de não sei quantas mil páginas. Talvez uma vida inteira não seja possível, no meu caso, tem outros afazeres a cuidar desse processo. Mas a rigor muito me estranha esse tipo de condenação de quem não entende o que é o jogo político partidário. Que, salvo o melhor juízo, é o melhor jogo político que construímos até hoje. Podem falar aos partidos, falar que não vai nada, e etc. Mas não há outra alternativa até hoje. Então é preciso tomar cuidado com essa moralização excessiva da atividade partidária, porque isso em 64 nos levou a 21 anos de muito triste memória. Aliás, memória que precisamos reconstruir nesse país é ainda uma necessidade da nossa democracia. Então, para concluir, a rigor, esses casos exemplificam que, sobretudo no momento crucial da formação da soberania popular, já que nossa democracia é representativa, é o que diz o artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição. Nesse momento crucial, há, de 10 anos para cá, um contínuo movimento de condenação moralista da atividade político-partidária, do modo pelo qual os parlamentares exercem seus mandatos. Eu não estou falando aqui de crimes, estou falando de questões morais que são permanentemente levantadas. A verticalização das alianças e a infidelidade partidária foram condenadas, ou foram afirmadas, a verticalização e a fidelidade partidária, melhor dizendo, com base em critérios morais. Se vocês lerem os votos, vocês vão perceber isso, e não com base em critérios políticos. Mas a minha preocupação é essencialmente essa, que há um movimento contínuo de moralização da política partidária, da democracia representativa, e que eu temo muito pelo futuro dessa democracia, que mal ou bem é o melhor que experimentamos nesses 500 anos de história. Esses últimos 24 anos, ano que vem 25, de vigência da Constituição Federal, sejamos críticos a ele, sem dúvida, mas que também, sem dúvida nenhuma, são os melhores tempos de experiência democrática desse país. Disso também não duvidamos. Os 20 anos, os 18 anos, melhor dizendo, de vigência, de fato, porque a vigência formal foi até 67, mas vigência de fato da Constituição de 46, esses 18 anos foram 18 anos, inclusive, em termos democráticos formais, muito inferiores ao que a gente experimenta hoje. Naquele momento, só 30% a 40% da população tinham direito a voto, os analfabetos não votavam. Hoje nós temos uma população eleitoral de 70% da população. São 140 milhões de pessoas que têm direito a voto nesse país. Com todas as mazelas, óbvio que sabemos isso. Mas, ainda assim, é o que melhor experimentamos até hoje. E minha grande preocupação é que essa tendência do Supremo Tribunal Federal, que é constitutiva da sua praticamente essência, digamos assim, desde a Convenção da Filadélfia, teme, no final das contas, em julgar continuamente a ponto de deslegitimar por completo a democracia representativa. O que, na nossa história, foi uma tragédia que nos acometeu e nos fez perder 21 anos da nossa história. Além das vidas e das mentes que foram perdidas naquele período. Então, esse é o meu receio. Depois a gente pode até discutir o que fazer. Eu tenho aqui algumas propostas, mas acredito que isso é matéria de debate. Muito obrigado. Gratíssimo professor, agora diretor da Faculdade de Direito, uma excelência no ensino nesse Estado e no país, é a UFRGS, indiscutivelmente. Eu passo a assistência se tem alguma pergunta a fazer ao palestrante. Ninguém? Vitória. Também fico preocupada com esse problema da ditadura do cidade, mas olhando nessa... Helena, por gentileza, poderia falar uma vez? Boa tarde, professora Guilherme Cunha, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ministério da PUC, Saudade Mendes, Celso Albuquerque Melo, Ribas, Lúcia de Tavares, uma série deles já todos. Bom, é o seguinte. Tá ligado não? Tá ligado? Fala no lado não. Lateral. Pois é, então eu gostei demais de ambas as palestras.
E também fico preocupada, porque o que eu recebo de e-mails, de comentários, fulano para presidente do Brasil. Eu fico pensando, mas que negócio é esse? Que urgência, entendeu? Que coisa estranha, né? E na fila dos cumprimentos das posses, umas pessoas meio estranhas, entendeu? Então, por exemplo, a que concedeu aí, muita gente não vai gostar do que eu vou dizer, mas isso tem que ser dito. Uma foi a que batalhou, foi a lobista do problema dos Yanomamis, que imobilizou não sei quantos mil likes. Tem que falar, doutor Alexandre, muitas desculpas, mas isso tem que falar porque trata-se de território. E território a gente não abre mão, não, tá? Assim como os Estados Unidos não abrem mão do território dele, nós também não abrimos mão do nosso. Então ela imobilizou. E foi a posse agora, eu fiquei pensando qual será a batalha que ela vai pegar agora, qual será o lobby. Sobre as hidrelétricas, vamos ficar de olho. É uma oportunidade da gente falar aqui sobre as hidrelétricas, que será um lobby, vai ver que é, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, eu achei também muito incrível esse negócio de ficar, esse endeusamento, né? Foi uma coisa horrível, não gostei daquilo também, não. Agora vamos ver daqui para frente como será o comportamento. A gente faz voto, a gente confia, o Supremo sempre foi muito respeitado e a gente acredita que ele vai continuar sendo cada vez mais. É só isso que eu quero dizer. Obrigado. Vitória, professora de Direito da PUC, Carioca. Na verdade, saudar. Fala aqui, Fala aqui. Fica gravado. Poder gravar, né? Não, saudar o professor Francisco, que tarda-se o tempo dele já estar aqui, como membro nosso, né? Pousada. Lógico, também agradecer ao professor Pedro, que propicia essas palestras excelentes, né? E fazer um comentário, nós não conhecemos as provas, mas o processo começa desde o início uma questão que todo mundo sabe, que processualmente o desmembramento, não desmembramento, e isso é público e notório, não precisa de prova nem de ler todo o processo para saber que ali já foi a primeira ingerência no processo penal, de não fazer o desmembramento ou disfarçá-lo por questões de núcleos, quando na verdade alguns desses núcleos que estão sendo julgados cuja competência constitucional seria a Justiça Federal de Minas ou Justiça Federal do Distrito Federal, e que aí sim um conglomerado do STF, né, puxa para tudo ser julgado lá, justamente porque haveria o risco de que, analisando-se as provas, houvesse absolvições em algum desses núcleos. Então, realmente é muito preocupante isso. E só para encerrar, o que o professor Francisco falou, me lembra muito sempre aquela dicotomia entre razão e paixão. A razão estaria com o judiciário e a paixão no mundo da política, e, portanto, a paixão ou o irracional deve ser domado pelo judiciário, e isso é um dos grandes perigos que nós sofremos hoje. É a ditadura do judiciário, que nós temos visto a passos largos se instalar, infelizmente, no nosso país. Apenas essas pequenas palavras para saudar. Deixa eu só completar, se eu esqueci de falar. Olha, me lembrou um ponto que eu esqueci de falar, que é essa questão da paixão, né? Porque o controle da soberania popular nos Estados Unidos se justificou sempre assim, né? As paixões populares são excessivas. Então é preciso criar mecanismos institucionais que filtrem as paixões e racionalizem essas paixões, né? E homens sábios devem, portanto, filtrar e racionalizar essas paixões. Não à toa, uma das exigências para a indicação, para a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal é notável saber jurídico, né? Notável saber jurídico, ou seja, sapiência, é um conjunto de sábios, pelo menos em tese. E aqui temos um fato curioso, porque aquelas sessões do Supremo, eu particularmente
não vejo em parlamento nenhum do mundo tanta paixão, né? Tanta ira contra, né, as alianças partidárias, tanta ira contra algo que aqui vamos fazer o devido registro, né? Quem criou foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, chamado presidencialismo coalizão, está já documentado. Quem inventou esse modo de organizar a política partidária, a formação da vontade eleitoral e o arco de alianças pós-eleições foi o Fernando Henrique Cardoso. Esse modo a partir de 95. A igual das eleições de 94 e 95 em diante. Então, o governo Lula simplesmente só repetiu a receita, né? E agora há uma espécie de condenação geral. Eu lembro, enfim, particularmente, eu costumo dizer, o Fernando Henrique é o Campos Salles, né? Está para a Constituição de 88, ou pelo menos para a governabilidade da Constituição de 88, como o Campos Salles esteve para a governabilidade na República Velha. Estou aqui comparando só do ponto de vista do papel que eles exerceram. O que aconteceu logo depois de 1891? Acabou do dia para a noite o poder moderador. Desapareceu. O imperador desapareceu. Uma das funções do imperador era controlar a competição eleitoral nas províncias e depois virar nos estados, né? E aí o que fazer? Houve naquele período, os 10 primeiros anos da República Velha, os chamados anos entrópicos, em que inclusive uma enxurrada de intervenções federais aconteceram. Enxurrada. Porque era o único modo que o poder central tinha de, em alguma medida, né, estabelecer ou impor a sua vontade aos estados e garantir a existência da unidade da federação. Campos Salles construiu uma nova prática política condenada por muitos, mas naquele momento funcionou, a chamada política dos governadores, que era uma espécie de equivalente funcional do poder moderador do presidente da República. Só que agora o poder moderador partilhado pelo presidente e pelos governadores, não mais pelo executivo nacional, digamos assim, que era o caso, né, do Império. Tudo bem, havia uma partida de atribuições e uma divisão de tarefas. Os governadores controlavam a formação eleitoral na origem, ou seja, nos estados, e garantiam, né, o apoio à eleição de determinado candidato à presidência, aquele candidato indicado pelo presidente da República. Isso garantiu a governabilidade até, né, o final da década de 20, quando, na verdade, o ruído começou a se processar em função da profunda alteração da sociedade brasileira naqueles anos. Esses 20 anos que vão de 1898, que é o início do governo Campos Salles, até o final do governo Washington Luiz. Né? Então, está documentado há 30 anos, estou fazendo conta errada aqui, 98 a 30 anos. São 30 anos em que houve êxito nessa política de governabilidade, com todos os julgamentos morais que nós devemos fazer, né, críticas, inclusive, porque na origem não havia expressão livre da soberania popular, e essa é a grande diferença para nós. Porque, ainda que possa ser criticável do ponto de vista moral o que o Fernando Henrique inventou, e talvez tenha ido muito, né, Campos Salles para poder criar esse novo modo de garantia da governabilidade, se vocês pesquisarem, se discutir entre 90 e 94, era a crise de governabilidade no Brasil. Né? Sobretudo porque Collor foi deposto, porque não soube, sobretudo porque não soube formar, né, um presidencialismo de coalizão, e o governo Itamar foi um governo de transição, né, sem qualquer, ou seja, com pouca autoridade, né, perante para o Congresso Nacional. Até porque se sabia que era um governo de transição para alguma coisa que ninguém sabia o que vinha. E nesse sentido é preciso registrar, sim, o Fernando Henrique empreendeu ali um esforço enorme de montar um marco de alianças a partir de uma certa técnica, que passaram também, né, pelas alianças partidárias e coligações partidárias no momento da eleição. Isso fez em 94, 96, 98 e 2000. Vocês podem acompanhar essas eleições. Em 2002 houve uma freada de arrumação por causa da decisão de verticalização partidária, mas em 2004, 2006, 2008 e 2010, né, o Lula soube reproduzir esse modelo, né, do Fernando Henrique. E o curioso é que agora, de repente, esse modelo todo está em questão. Mais uma vez, concordo com a Vitória. A questão do desmembramento e o tempo do julgamento é um problema grave, sobretudo porque o outro processo foi desmembrado, o mineiro, né, ou tucano para alguns, aí depende do ponto de vista. Né? Esse foi desmembrado. E o processo é exatamente o mesmo, porque esses arcos de aliança que envolvem verbas de fundo partidário, e mais uma vez, né, verbas que os partidos favoritos para ganhar as eleições recebem com muito maior extensão, digamos assim, do que os partidos não favoritos, os partidos menores, os partidos pequenos, mas que elegem 4 ou 5 deputados e precisam se manter vivos.
E o curioso, aqui eu digo, até porque eu sou contra essa ideia, o curioso é que o próprio Supremo julgou inconstitucional, né, a cláusula de barreira, que era uma forma de limitar o número de partidos no Brasil. Eu sou totalmente contra a cláusula de barreira, mas o Congresso aprovou a cláusula de barreira. Daqueles que dizem que a judicialização da política decorre de uma inação do legislativo, isso é falso. O legislativo criou a cláusula de barreira. Eu, particularmente, digo aqui, sou absolutamente contra a cláusula de barreira. Mas o Congresso decidiu nesse sentido, para tentar racionalizar o arco de alianças, ou a construção do arco de alianças e diminuir essa transferência de verbas recebidas por doação que acontece durante todo o processo eleitoral. E pós-eleitoral, porque as contas são pagas depois das eleições, é bom lembrar isso. As dívidas de campanha ficam para depois das eleições. Tudo bem? Então, assim, eu acredito que particularmente nós temos uma questão aí em jogo, né, que é a condenação, né, de um modo de fazer política, talvez, né, condenação episódica, é o que eu acredito que vai acontecer, ou uma condenação mais profunda, que vai exigir do Congresso uma reforma eleitoral, espero, no sentido, né, do estabelecimento do financiamento público de campanha. Esse seria um efeito positivo dessa crise. Eu também não sei se o próprio tempo vai gostar muito da ideia, porque vai retomar o processo de legitimação do parlamento. Mas essa é uma outra discussão para um outro momento. Pedro, após o diretor prova, Queria, aproveitando a deixa que o Chico fez com relação à cláusula de barreira, queria mandar ouvir um comentário do Chico sobre um episódio curioso, que é reiterado com relação a uma cláusula de barreira tácita feita pela mídia. Então, esse confronto entre liberdade de imprensa e questões eleitorais. Não sei se os colegas já perceberam, sempre nas semanas antecedentes às eleições, sejam as municipais ou federais, propriamente ditas, há uma série de emissoras televisivas que fazem os chamados debates para a eleição. Não sei se já notaram que a Globo, a Bandeirantes, todas elas utilizam supostos coeficientes de intenções de votos feitos por instituições de pesquisas, que eu acho curioso, porque em 12 anos como eleitor eu nunca fui entrevistado para dizer a intenção de voto. Primeira vez que eu conheço uma pessoa que foi entrevistada por um Ibope da vida, ou do presidente do Botafogo, qualquer uma dessas empresas privadas. E as emissoras de televisão, elas utilizam essas conceituações de intenção de voto para saber quais vai ser os candidatos que vão ser convidados para participar do debate. Quando a boa margem do público votante só toma conhecimento dos candidatos que estão participando efetivamente, se eles não ganham a camisa, o feijão, o dentista, efetivamente durante aqueles debates. Então, número 1, pensando nos micropartidos, nos pequenos partidos, que têm 10 segundos de televisão, né, eles não serão assistidos, eles não participarão do debate, e a sua participação eventual no debate, em regra, estará condicionada a um reconhecimento por empresas de pesquisas que não fazem efetivamente pesquisa. Então, como é que você conseguiria equacionar, se é que é possível, se não é tão paradoxal, a chamada liberdade de imprensa de escolher quais são os partidos que participarão do debate político para o grande público que é aquele que vai assistir o debate? Obrigado pela sua intervenção. A mesa decidiu que palestrantes responderão em bloco a outro indagante. Por isso que esse ele responderá. Eu vou responder em bloco. Vai responder em bloco. Boa tarde a todos. Doutor Francisco, eu queria perguntar, certamente que minha pergunta está prejudicada pela direção. A direção, nesse momento, vai numa e minha pergunta vai em outra direção. Na sua fala, no começo dela, o senhor colocou que o aspecto do seu comentário seria, de repente, positivo, e o aspecto da fala do doutor Celso seria negativo. Ao contrário. O meu negativo foi o Celso positivo. Perdão. Eu queria compreender esses dois enfoques. Por que o seu seria negativo e o meu positivo? Muito embora eu vejo, só para compreensão, eu vejo que nas duas posturas tem média de aprendizado. Não, sem dúvida. Tá, vamos lá. Começando por aí. Né? Eu falo a verdade, mais efeito retórico da minha exposição. No início a gente sempre, né, retoricamente se exige deixar a plateia um pouco à vontade. Então deixa eu me explicar.
Na verdade, quando eu falei positivo e negativo, foi no sentido de que o Celso apresentou uma visão da jurisdição constitucional como efetivadora de direitos. E eu nego que, né, em boa parte da atividade da jurisdição constitucional isso aconteça. Eu não nego, isso é fato. O que eu realmente, e por isso que eu apresentei um aspecto negativo, ou um ponto de vista negativo, chamei de crítico, né, da jurisdição constitucional, o que eu realmente acredito é que, particularmente, ainda que essa função deva ser registrada e ela efetivamente ocorre, por outro lado, no que se refere ao exercício da soberania popular, historicamente a jurisdição constitucional teima em neutralizar a vontade popular ou criar mecanismos de controle da enunciação dessa vontade. Vou dar um exemplo aqui, assim, 1947, cassação do registro do Partido Comunista, alegando-se receber ouro de Moscou, né, que foi a alegação que você fez para caçar o registro do Partido Comunista naquele momento. Isso o TSE fez, o TSE confirmou, né, que inclusive depois seria, e porque também era contrário às ideologias do Brasil, estaria sob controle de outro partido, de outro país, né. Enfim, sabe-se lá o que é isso, está sob controle de outro partido, de outro país. Então, na verdade, a minha ideia, eu escolhi os 10 últimos anos porque, né, é mais fácil trabalhar com períodos curtos, mas poderia citar em 1947 essa decisão do TSE. Caçou o registro do Partido Comunista, na minha opinião, afrontando inclusive a Constituição Federal. Mas essa é uma outra discussão, né, que não convém a esse 10 últimos anos. Então a ideia é essa, na verdade, dizer que enquanto o Celso apresentou uma visão positiva, né, da atividade judicial no âmbito, né, constitucional, eu particularmente tenho, né, sou um pouco mais pessimista do ponto de vista de alguns, realista do ponto de vista de outros, enfim, aí o pessimismo e o realismo são pontos de vista, né? Porque particularmente acredito que foi criada a jurisdição constitucional muito mais, né, para conter os interesses populares do que propriamente para promover os direitos, que é uma função que se produziu ao longo do tempo. Não vou deixar de reconhecer esse fato, né? Mas eu particularmente acredito que essa atividade de controle da formação da vontade popular tem sido e tem se apresentado como um risco, né, atual, contemporâneo, à nossa democracia, ao nosso processo democrático. Esse é o meu tema. Assim, se vocês fizerem uma breve consulta, inclusive, a própria atividade do Supremo Tribunal Federal, que se refere à admissão dos sujeitos legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade, vocês verão facilmente que o Supremo sempre foi avesso à democratização do controle de constitucionalidade. Avesso. O Supremo restringiu e vedou que a União Nacional dos Estudantes, apresentasse e propusesse ação direta de inconstitucionalidade, porque entendeu que a UNE não é entidade de classe, porque a entidade de classe tem que ser categoria profissional de trabalhadores, estudante é trabalhador, né? No tempo da propriedade intelectual, dizer que estudante é trabalhador é uma loucura, né? No tempo que a propriedade se intelectualiza cada vez mais, dizer que estudante é trabalhador é uma maluquice. As universidades estão aí promovendo patentes autoridades, né? Registrando patentes. Ou não registram? Registram. Então, enfim, com quem? Pesquisadores que são estudantes, né? Mas, enfim, segundo o Supremo, a UNE não pode propor ação direta de inconstitucionalidade. A CUT tampouco, porque a CUT não representa uma categoria profissional específica, representa um conglomerado de categorias, no que o Sepúlveda, inclusive, foi voto vencido, dizendo que no sistema capitalista, num país capitalista como o Brasil, né, há duas classes, a dos trabalhadores e a dos capitalistas. A CUT representa a classe dos trabalhadores, e por isso tem sim, né, poder para propor ação direta, legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. Voto vencido. O voto vencedor foi do Goiás. Então, se vocês fizerem pesquisa, vocês verão que, inclusive no que se refere à origem da atividade da jurisdição constitucional concentrada, há uma restrição antidemocrática profunda do Supremo Tribunal Federal. Restringiu tanto quanto possível o acesso ao controle abstrato de constitucionalidade ou a capacidade de propor, né, ações relativas ao controle concentrado e abstrato de constitucionalidade. Isso é uma tendência do Supremo. Evitar que a soberania popular chegue ao controle de constitucionalidade, nem que seja na sua origem, né? Quanto ao controle do processo eleitoral, idem, né?
pude demonstrar que 2002 para cá há um processo de aprofundamento dessa vontade de controlar o processo eleitoral. Bom, então essa foi a ideia, fazer, na verdade, a exposição de uma análise crítica. E lembremos, melhor dizendo, que os direitos políticos são também direitos fundamentais. Então lá, se de um lado os direitos liberais, eu acredito que alguns deles, porque na área penal a coisa anda um pouco esquisita, mas alguns deles, como por exemplo, direito à igualdade, né, de tratamento perante a lei, o caso da união civil dos homossexuais, né, que deve ser sempre lembrado, em alguns momentos o Supremo tem promovido os direitos liberais de primeira geração, né, no que se refere aos direitos políticos, há uma espécie de rejeição à própria ideia da soberania popular contínua no âmbito do Supremo e das cortes superiores do Brasil. Quanto à sua questão, Pedro, eu diria o seguinte, pois é, tem um problema aí. Né? E tem um problema mais grave, que é a gente depositar nas mãos de uma única empresa, ou duas, melhor dizendo, que são duas, né? Ibope e Datafolha, o direito de decidir quem vai participar do debate eleitoral. Como, inclusive, o absurdo é que nós temos uma única empresa que define as regras de partilha das verbas publicitárias federais. Porque é pelo Ibope que, lamentavelmente, o governo federal, o Ibope de São Paulo, que por analogia se produz por todo o Brasil, né, se define a regra de partilha das verbas publicitárias federais. O problema aqui no Brasil, se alguma lei for estabelecida ou proposta pelo Congresso Nacional, vou dizer que isso é atentado à liberdade de imprensa, a redefinição da partilha das verbas publicitárias desse país. Assim como o papel prensa na Argentina, para o Clarim, tem que ficar nas mãos do Clarim. Né? Ainda que ela repude qualquer regra de concorrência que um sistema capitalista exige. E também da liberdade de imprensa. Porque se só uma pessoa, ou só uma pessoa jurídica pode produzir papel, e essa pessoa jurídica é a pessoa que produz notícia, tem um problema de liberdade de imprensa gravíssimo aí, que é uma concentração do poder de produzir notícia por papel, né, por mídia impressa, através da mídia impressa. Concentração absurda, porque o Clarim pode jogar o preço nas alturas, né, e eliminar a possibilidade dos concorrentes, do ponto de vista da produção de notícias, comprarem aquele papel. Portanto, levar a falência todos eles. Esse é o problema. No que se refere à nossa imprensa, acho que vai por aí um pouco a questão. Né? Saudosos debates lá da eleição de 89, que tinham 15 candidatos, 12 candidatos. Né? Só que aqui começou a ficar muito confuso, né? Que é o problema. Soberania popular realmente é isso aí, é meio confuso, porque é muita gente, né? E muita gente é muito ponto de vista. Para quem gosta de um ponto de vista só, ou dois no máximo, isso é um problema. Né? E mais, aí eu acredito que tem um movimento contínuo que é tanto da imprensa quanto também do judiciário. O TSE tem se esmerado em tirar das campanhas da rua. Né? Se esmerado. Aquela eleição de 89, belíssima eleição, a rua ficou toda suja, sabe? Ficou suja a rua, né? Tinha panfleto. Agora a moda é essa, condenar a eleição porque a rua fica suja. Quando tem Réveillon, ninguém condena o Réveillon porque a rua fica suja. Carnaval. Agora a eleição tem que condenar. A eleição é uma festa, né? Uma festa cívica. E, infelizmente, nas festas se produz resíduo, né? Não é assim, resíduo lata de cerveja, não é assim, não. Festa não tem lata de cerveja. Entendeu? Cai cerveja no chão, tem que limpar o chão da casa, né? Não é assim. Enfim. Quando a gente dá festa, prato que suja, porque tem que jantar, enfim. Infelizmente, isso acontece. As festas, incluindo as cívicas, suja-se o espaço em que a festa acontece. Né? Agora a nova moralização é da sujeira das ruas. Meu Deus, hoje ficam muito sujas, cheio de panfletos nas ruas. Então, assim, primeiro, restringiram o período da campanha eleitoral a 45 dias. O que para um país de 200 milhões de habitantes é uma loucura. Por quê? Porque só dá para fazer campanha pela televisão. Já atingir 45 milhões de pessoas. Desculpe, 200 milhões de pessoas em 45 dias. Calculem. Um candidato desconhecido com 45 dias, ele tem que atingir 4 milhões de pessoas por dia. Para ser conhecido por toda a vitória. Começa por aí. Então não dá para fazer campanha na rua para quê? Vou gastar meu dinheiro com isso? Não, vou botar minhas verbas na televisão. Só que verba na televisão custa caro. Tem que contratar agência de publicidade, fazer aqueles filmes maravilhosos, né? Atores consagrados. Aí começa o problema, entendeu? Da polarização. Como? Se o TSE impôs a campanha pela televisão. Porque não deixa fazer campanha desde que formou lá a convenção e decidiu quem é o candidato. Faz campanha desde então. Aliás, nos Estados Unidos se faz campanha antes, né?
Porque para fazer a convenção já tem campanha. As pessoas vão para a rua fazer campanha. Para a convenção. Já tem uma pré-campanha. E depois que a convenção estabelece quem é o candidato, já começa a fazer no dia seguinte o partido. No dia seguinte. Porque o TSE disse, não, em junho vocês escolhem o candidato. Agora só lá, final de agosto, é que pode começar a fazer campanha. Como assim? Então fica 1 mês e meio, 2 meses em casa, vai dormir. 2 meses e meio, né? São 80 dias quase. Aliás, por que não antecipar esses prazos das convenções partidárias para o início do ano? A gente teria quase um ano inteiro de campanha. Qual o problema de muita campanha política de não ter vários grupos? Então, essa é a questão. O encarecimento das campanhas eleitorais vem com a decisão do TSE de exterminar a campanha nas ruas. Outro elemento também que eu sou muito crítico, só mostrando os elementos de extermínio, né? Inclusive através do poder econômico dos partidos pequenos, das causas de barreira informais que eles têm. Que é a boca de urna. A boca de urna que é condenada moralmente, porque pode comprar voto, aquela coisa, enfim. A compra de voto é uma coisa, a boca de urna é outra. São duas coisas totalmente diferentes. E a compra de voto, como a gente sabe, continua acontecendo, apesar da boca de urna estar proibida. Prender alguém porque exerceu seu direito de liberdade de expressão no dia da eleição, enfim, temos hoje mecanismos suficientes para evitar o voto de capricho. Acho que ninguém aqui ousa dizer que a eleição no Brasil é nos moldes da República. Não é mais. Né? Sabemos disso. Então, por que boca de urna antigamente existia? Não, por exemplo, sempre houve isso. Tudo bem, você pode fixar que 100 metros da boca da urna para evitar que o sujeito vá atrás, né, confirmar lá se o candidato votou, deixou de ser votado. Né? Foi votado ou deixou de ser votado. Alguns limites geográficos podem ser estabelecidos. Absolutamente normal. Mas proibir a campanha eleitoral no dia da eleição, quando é o momento mais, né, nos dias anteriores, porque sexta-feira já não pode mais fazer campanha, né? Sexta-noite. 48 horas antes, uma coisa dela. Enfim, isso é chata-fúria. Porque é o momento, inclusive, que o eleitor se liga na última semana, se liga mais. E aí o momento de fazer a campanha é sábado mesmo. Né? Ou domingo de manhã. Enfim, isso pode existir uma eleição. Então, a rigor, o que eu digo é isso, há uma tendência geral de jogar para a televisão a campanha. Do TSE, tirar a campanha das ruas. Despopularizar as campanhas. E esse mesmo conglomerado judicial, TSE e STF, que hoje condena como se fazem alianças políticas, inclusive, lá no caso de São Paulo, para minutos de TV, né, do partido com que se aliou, com o qual determinado partido se aliou. Mas, enfim, se jogar na campanha da TV, eu posso fazer. Essa é a decisão do TSE. E a TV, esse é o problema, tem suas regras de funcionamento, porque TV, né, tem uma hora marcada. Né? Esse é o problema. A TV é hábito, dizia o outro, põe. O sujeito tem que ver a novela todo dia no mesmo horário. Se mudar o horário, ele não vê. Esse é o problema. Não pode faltar um dia aquele horário da novela. Então, até o futebol no Brasil, ele se determina a partir da TV. Começa às 10 da noite. Calma, maluquice, porque o trabalhador que tem que acordar às 5 da manhã nesse país para pegar, né, ônibus e elevadores, horas para chegar no trabalho, né, não pode assistir seu time do coração. Desde o futebol até as eleições, a gente está condicionado a isso. A TV não pode ter muito candidato, o debate vai demorar muito esse debate. Né? E mais, um debate para eles ver, né, porque 1 minuto e meio expor uma tese, vira mais um exercício de marketing. O que também é o seguinte, eu também não condeno marketing na política, porque política é marketing desde sempre. Né? Jânio Quadros já sabia disso, né? Jânio Quadros almoçava no restaurante mais chique da cidade, quando eu para o comício e dava sanduíche de mortadela para comer na hora do lado, enquanto esperava a hora deles falar. Comendo um pouquinho de sanduíche de mortadela, botava casca no terra, né? Enfim, o Jânio Quadros já fazia isso, já sabia disso há muito tempo. O próprio Juscelino, né? Risonho, né? Só fala de coisa boa, o presidente Bolsonaro. Né? Enfim, a política sempre tem uma dimensão afetiva e passional. É normal que isso aconteça. O problema todo é que o TSE vem contribuindo para marketizar, ou marketingizar, não sei como é que o verbo, né? A transferir para a área do marketing político toda a campanha eleitoral. Isso é a responsabilidade do TSE também, porque não pode povo de discussão política permanente, porque o processo eleitoral é isso, 6 meses de discussão. A gente já comprou a eleição do Obama. Desde março a gente está discutindo a eleição do Obama no Brasil, imagina também. Né? Só que o nosso TSE diz que não, o Brasil tem que ser diferente. Imagina ficar 6 meses, 8 meses discutindo a eleição presidencial. 45 dias está bom. E aí não tem jeito, só pela TV. Porque só a TV pode fazer um candidato se tornar conhecido,
para 140 milhões de leitores em 45 dias. Não tem jeito. E a TV tem suas regras, seu problema, inclusive de debate. E, portanto, por consequência, as cláusulas de barreiras informais que se formam necessariamente nesse problema. Bom, eu dou por encerrada a palestra, convidando o diretor cultural a entregar o diploma ao palestrante, pelo bem palestra proferida. Agradecendo desta forma a presença de todos, desejando também boa semana e esperamos sinceramente que este debate aqui se transfira para o dia a dia forense ou o cotidiano de vocês, ou seja, que esse debate, essas ideias não fiquem restritos a este recinto, mas que possam se levar aos tribunais para que possamos, pensar digamos, persuadir os magistrados, coisa que para nós advogados por vezes hoje está um tanto difícil, né, mas a batalha sempre é constante, tá certo? Portanto, agradeço a presença de todos mais uma vez.